Em 1859, nas Colinas Douradas do Vale do Café Fluminense, a escrava Catarina fez o impensável. Grávida de 7 meses, ela desafiou o barão Inácio Moreira de Carvalho e revelou publicamente quem era o verdadeiro pai da criança que carregava em seu ventre. O que começou como um segredo proibido entre uma escrava e um homem livre terminou da forma mais brutal e perturbadora possível, com gritos que ecoam até os dias de hoje nas profundezas de um poço abandonado. Você está acompanhando o canal Os Segredos Esquecidos, onde desenterramos as histórias mais assombrosas e jamais contadas do Brasil imperial. Se este conteúdo te impressiona, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. São horas de pesquisa em arquivos históricos, investigação em locais abandonados e entrevistas com testemunhas para trazer essas narrativas. Compartilhe com quem precisa conhecer as histórias que o tempo tentou apagar. Você está acompanhando o canal Os Segredos Esquecidos, o único lugar onde a verdade escondida nas sombras do passado é revelada sem filtros. Deixe seu comentário dizendo se você acredita em assombrações ou se acha que tudo não passa de lenda urbana. Queremos saber sua opinião sobre o que vamos contar agora, uma história que divide opiniões até hoje na região de Vassouras. O ano era 1859. O Brasil vivia o auge do ciclo do café, e no Vale do Paraíba Fluminense, as fazendas prosperavam sobre o trabalho brutal de milhares de escravizados. A Fazenda Bela Vista, localizada a 17 quilômetros de Vassouras, era uma das propriedades mais lucrativas da região. Seus cafezais se estendiam por colinas intermináveis, produzindo mais de 20.000 arrobas de café por ano. O casarão principal, uma imponente construção neoclássica de 2 pavimentos com varanda colonial e colunas brancas, dominava a paisagem como um monumento ao poder e à riqueza da família Moreira de Carvalho. O barão Inácio Moreira de Carvalho, aos 61 anos, era uma figura respeitada e temida em toda a província do Rio de Janeiro. Descendente de portugueses que chegaram ao Brasil no final do século XVIII, construiu sua fortuna através de 2 gerações de exploração do café e da escravidão. Sua propriedade abrigava 183 escravos, divididos entre o trabalho nas lavouras, no beneficiamento do café, nas oficinas e na casa grande. Homem de temperamento explosivo e senso de honra exacerbado, o barão governava sua fazenda com mão de ferro, aplicando castigos severos a qualquer desobediência. Dona Leonor Moreira de Carvalho, sua esposa há 22 anos, era considerada uma das mulheres mais refinadas da sociedade fluminense. Aos 39 anos, mantinha a elegância e os modos aristocráticos exigidos de uma baronesa do império. Educada em colégio de freiras na capital, falava francês com perfeição, bordava com maestria e organizava os saraus mais concorridos da região. O casamento havia sido arranjado em 1837, unindo 2 famílias tradicionais do Vale do Café. Do matrimônio nasceu apenas uma filha, Amélia, que aos 17 anos era o orgulho e a obsessão do casal. A família planejava casá-la com um visconde de São Paulo, consolidando alianças que ampliariam ainda mais o poder dos Moreira de Carvalho. Para o barão, a reputação familiar era mais importante que qualquer outra coisa. Em uma sociedade onde o nome e a honra determinavam posição social, qualquer escândalo poderia destruir décadas de construção de prestígio. A moral rígida do século XIX não admitia falhas, especialmente entre as famílias da elite cafeeira que se consideravam a aristocracia brasileira. Catarina chegou à Fazenda Bela Vista em 1853, com apenas 15 anos, trazida de uma propriedade menor em Barra Mansa após a morte de seu antigo senhor. Filha de mãe escrava e pai desconhecido, provavelmente algum homem livre que passou pela fazenda onde nascera, ela trazia nos traços delicados e na pele morena clara as marcas da miscigenação tão comum naquele período. Seus olhos castanhos tinham um brilho de inteligência incomum, e sua postura, mesmo como escrava, demonstrava uma dignidade natural que chamava a atenção. Ela foi designada para trabalhar na casa grande, primeiro ajudando na cozinha, e depois sendo promovida à mucama pessoal de Dona Leonor. O trabalho doméstico era considerado menos brutal que o das lavouras, mas vinha com seus próprios desafios. As mucamas viviam sob vigilância constante, tendo que antecipar cada desejo de suas senhoras, suportar humilhações diárias e manter uma postura de submissão absoluta.
Catarina aprendeu rapidamente as regras da casa grande. Sabia quando falar e quando permanecer em silêncio, como se movimentar sem ser notada e como interpretar os humores voláteis de seus senhores. Sua capacidade de ler e antecipar situações a tornou valiosa para Dona Leonor, que dependia cada vez mais de seus serviços. Foi durante os preparativos para uma grande festa, em abril de 1858, que Catarina conheceu Gabriel. Ele não era escravo. Gabriel era filho de um pequeno comerciante português de Vassouras, um homem livre de 27 anos, que trabalhava como caixeiro viajante, vendendo tecidos finos e artigos importados para as fazendas da região. Alto, de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes herdados do pai português, Gabriel tinha aquele ar de aventureiro, que destoava da rigidez da sociedade rural. Havia estudado em seminário na juventude, mas abandonou a vida religiosa para seguir os negócios do pai. Sabia ler, escrever e fazer contas complexas, habilidades raras mesmo entre homens livres da época. Quando chegou à fazenda Bela Vista para vender seus produtos, carregando malas pesadas de tecidos franceses e rendas belgas, foi Catarina quem o recebeu na entrada da casa grande. O encontro dos olhares foi breve, mas suficiente para plantar a semente de algo proibido e impossível. Gabriel retornou à fazenda 4 vezes naquele ano, sempre sob o pretexto de oferecer novos produtos importados que haviam chegado ao armazém de seu pai. A cada visita, conseguia trocar algumas palavras com Catarina, primeiro apenas cumprimentos corteses, depois conversas breves sobre assuntos triviais, e finalmente confidências que revelavam mundos interiores inesperados. Catarina descobriu que Gabriel lia romances franceses, tinha opiniões sobre política e até questionava discretamente a instituição da escravidão, algo raro entre os homens livres que dependiam economicamente do sistema. Gabriel descobriu que Catarina não era apenas uma escrava bonita, mas uma mulher de inteligência aguçada, com sonhos e medos tão reais quanto os de qualquer pessoa livre. Ela contava sobre sua mãe, que morrera de febre amarela quando ela tinha apenas 9 anos, sobre as canções que aprendera na infância e sobre o desejo secreto de um dia ser livre, mesmo sabendo que era quase impossível. A atração cresceu silenciosamente, perigosamente, contrariando todas as leis sociais e morais da época. Em uma sociedade onde as barreiras entre livres e escravos eram absolutas, onde qualquer relação que ultrapassasse os limites estabelecidos era considerada transgressão inaceitável, o sentimento que nascia entre eles era uma bomba prestes a explodir. Foi em novembro de 1858, durante a festa de aniversário de Dona Leonor, que tudo mudou irreversivelmente. A Casa Grande estava repleta de convidados da elite cafieira, barões e baronesas das fazendas vizinhas, políticos da província e até um deputado imperial que visitava a região. Catarina trabalhava incessantemente, servindo os convidados, ajudando na cozinha e garantindo que tudo transcorresse perfeitamente. Gabriel também estava presente, não como convidado, mas como fornecedor que trouxera tecidos especiais encomendados por Dona Leonor para presentear as amigas. Durante a festa, enquanto os convidados dançavam ao som de um quarteto de cordas contratado especialmente para a ocasião, Gabriel e Catarina encontraram-se brevemente na despensa dos fundos. O momento foi roubado, perigoso, absolutamente proibido. As palavras eram sussurradas com urgência, conscientes de que poderiam ser descobertos a qualquer segundo. Gabriel confessou sentimentos que não devia ter. Falou sobre a injustiça de um mundo que os separava por circunstâncias de nascimento. Catarina, com lágrimas nos olhos, revelou que também sentia algo que não compreendia completamente, mas que sabia ser impossível. O beijo que compartilharam durou apenas segundos, mas selou um destino trágico que se desenrolaria nos meses seguintes. Nos meses que se seguiram, os encontros se tornaram mais frequentes e mais arriscados. Gabriel passou a visitar a fazenda com pretextos cada vez mais frágeis, oferecendo produtos que mal tentava vender. Catarina encontrava formas de se ausentar brevemente de seus deveres, criando oportunidades para conversas furtivas nos cantos escuros da casa grande, nos jardins ao crepúsculo ou na pequena capela abandonada nos fundos da propriedade. Severina, a escrava mais velha da fazenda, uma mulher de 71 anos que servia a família Moreira de Carvalho desde antes do nascimento do barão,
foi a primeira a notar as mudanças em Catarina. Seus olhos experientes, que haviam testemunhado décadas de dramas humanos naquela propriedade, reconheciam os sinais inconfundíveis de uma mulher apaixonada. Severina também reconhecia o perigo mortal que esse amor representava. Em março de 1859, durante uma madrugada fria de outono, Gabriel conseguiu entrar na senzala onde Catarina dormia. O risco era imenso, quase suicida, mas a paixão havia ultrapassado qualquer senso de autopreservação. Ifigênia, a escrava de 24 anos que dividia o quarto com Catarina e era sua amiga mais próxima, manteve guarda do lado de fora, rezando para que ninguém descobrisse. Aquela noite marcou o momento em que a transgressão social se tornou realidade física. Catarina engravidou naquela única noite roubada. Nas semanas seguintes, enquanto seu corpo começava a mudar sutilmente, ela viveu em terror constante de ser descoberta. Gravidezes de escravas não eram incomuns nas fazendas, muitas vezes resultado de violências perpetradas por senhores, feitores ou capatazes. Mas a gravidez de Catarina era diferente. Ela não era fruto de violência, mas de escolha, de amor proibido, de transgressão consciente das regras mais sagradas daquela sociedade. Gabriel, ao saber da gravidez em abril, ficou dividido entre alegria e pânico. Ele queria assumir a paternidade, queria de alguma forma proteger Catarina e a criança, mas não tinha recursos financeiros para comprar a alforria dela. O preço de uma escrava jovem e saudável era equivalente a vários anos de trabalho de um caixeiro viajante. Ele também sabia que revelar o relacionamento poderia resultar em consequências devastadoras para ambos. Durante os meses de abril e maio, Gabriel tentou desesperadamente encontrar uma solução. Conversou discretamente com um advogado em Vassouras sobre possibilidades legais de alforria, investigou a possibilidade de fugir com Catarina para outra província onde não fossem conhecidos, até considerou procurar ajuda de abolicionistas que começavam a se organizar no Rio de Janeiro. Todas as opções pareciam impossíveis ou carregadas de riscos inaceitáveis. Catarina, enquanto isso, escondia a gravidez com técnicas que Severina lhe ensinou. Usava roupas mais largas, faixas apertadas ao redor do ventre e evitava situações onde seu corpo pudesse ser examinado de perto. Mas ela sabia que tinha no máximo alguns meses antes que a verdade se tornasse impossível de ocultar. A barriga crescia, seus movimentos ficavam mais lentos e logo não haveria disfarce que funcionasse. Foi Ifigênia quem primeiro alertou sobre os sussurros que começavam a circular entre os escravos. Alguns haviam notado as mudanças em Catarina, outros comentavam sobre as visitas frequentes do caixeiro viajante e havia especulações sobre o que realmente estava acontecendo. Em uma comunidade fechada como a senzala, onde todos viviam amontoados e a privacidade era inexistente, segredos eram mercadorias raras e preciosas. Domingos, o feitor da fazenda, um homem de 49 anos conhecido por sua crueldade e lealdade fanática ao barão, também começou a desconfiar. Durante uma inspeção de rotina na senzala em junho, ele observou Catarina com atenção especial, notando o jeito como ela protegia o ventre e a forma como evitava levantar objetos pesados. Sua suspeita de gravidez foi imediata e ele levou a informação diretamente ao barão Inácio. O barão, ao receber a notícia, reagiu com uma mistura de irritação e curiosidade. Gravidezes de escravas eram comuns e geralmente bem-vindas, pois significavam futuros trabalhadores para a fazenda sem custo de aquisição. Ele ordenou que Dr. Cláudio Ribeiro, o médico da família, examinasse Catarina para confirmar a gravidez e avaliar seu estado de saúde. O exame ocorreu em uma tarde quente de julho, na enfermaria improvisada da fazenda. Dr. Cláudio Ribeiro, aos 53 anos, era um médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que atendia exclusivamente as famílias ricas do Vale do Café. Homem pragmático e acostumado aos costumes da época, tratava escravos como propriedade valiosa que precisava ser mantida em condições funcionais. Após examinar Catarina, confirmou que ela estava grávida de aproximadamente 5 meses. A notícia foi levada ao barão, que ficou satisfeito com a perspectiva de um novo escravo nascendo em sua propriedade. O que ele não sabia, e o que Catarina ainda mantinha em segredo desesperado, era a identidade do pai.
A situação permaneceu relativamente estável durante julho e agosto. Catarina foi dispensada de algumas tarefas mais pesadas, seguindo as ordens do médico que queria garantir uma gravidez saudável e o nascimento de uma criança robusta. Ela continuava servindo Dona Leonor, mas com responsabilidades reduzidas. Gabriel, atormentado pela situação, visitou a fazenda apenas uma vez durante esse período, sob o pretexto de cobrar pagamentos atrasados. O breve encontro que teve com Catarina foi carregado de tensão e desespero. Ele prometeu que encontraria uma solução, que não a abandonaria, mas ambos sabiam que as opções estavam se esgotando rapidamente. Foi em setembro de 1859, durante um domingo chuvoso, que a situação explodiu de forma irreversível. A família Moreira de Carvalho recebia a visita de Padre Mateus Vasconcelos, o pároco de 48 anos, responsável pela capela da fazenda e pelas missas dominicais que os escravos eram obrigados a assistir. Após a missa, durante o almoço na Casa Grande, a conversa girou em torno de questões morais e religiosas. Dona Leonor comentou sobre rumores de comportamentos imorais entre os escravos de fazendas vizinhas, relacionamentos proibidos e nascimentos de crianças sem paternidade reconhecida. O barão, já irritado pela chuva que atrasava a colheita do café, fez um comentário áspero sobre como mantinha disciplina rígida em sua propriedade e como não tolerava desvios morais entre seus escravos. Amélia, a filha de 17 anos, mencionou casualmente que havia notado algo estranho no comportamento de Catarina nas últimas semanas. Disse que a mucama parecia distante, frequentemente perdida em pensamentos, e que uma vez a vira chorando nos fundos da casa sem motivo aparente. O comentário inocente da jovem despertou a curiosidade venenosa de Dona Leonor, que sempre foi ciumenta e possessiva em relação às escravas da Casa Grande. Após o almoço, Dona Leonor convocou Catarina para uma conversa privada em seus aposentos. O interrogatório começou de forma aparentemente cordial, com perguntas sobre sua saúde e sobre a gravidez, mas rapidamente a baronesa mudou o tom, pressionando Catarina a revelar quem era o pai da criança. A pergunta vinha carregada de insinuações venenosas, sugestões de que talvez fosse um dos escravos da fazenda, ou pior, que pudesse ser resultado de algum encontro ilícito com algum homem livre que visitara a propriedade. Catarina, encurralada e exausta de meses de mentiras e esconderijos, tomou a decisão mais corajosa e mais fatal de sua vida. Com a voz trêmula, mas firme, olhando diretamente nos olhos de Dona Leonor, ela revelou a verdade completa. Contou sobre Gabriel, sobre como haviam se conhecido, sobre o amor que nascera entre eles contra todas as probabilidades, e sobre como a criança que carregava era fruto desse amor impossível. A confissão caiu como uma bomba nos ouvidos de Dona Leonor. A baronesa ficou lívida de raiva, não apenas pela transgressão moral que a revelação representava, mas pela audácia de uma escrava ousar falar de amor, ousar colocar seus sentimentos no mesmo nível dos sentimentos de pessoas livres. Para a mentalidade da época, escravos não tinham direito a sentimentos genuínos, não podiam amar da mesma forma que pessoas livres amavam. A própria ideia era uma blasfêmia contra a ordem natural das coisas. Dona Leonor chamou imediatamente o barão Inácio. Quando ele chegou aos aposentos e ouviu a confissão repetida por sua esposa, sua reação foi de fúria explosiva. Não apenas uma escrava de sua propriedade havia se relacionado com um homem livre, mas esse relacionamento havia ocorrido dentro de sua própria fazenda, debaixo de seu próprio teto, manchando a honra de sua família. Para o barão, aquilo era uma afronta pessoal intolerável, um desafio direto à sua autoridade e ao seu prestígio social. A notícia se espalhou pela Casa Grande em questão de minutos. Domingos, o feitor, foi convocado. Severina foi chamada para confirmar se sabia de algo. Ifigênia foi interrogada brutalmente, até confessar que ajudara a manter o segredo. O casarão inteiro entrou em estado de emergência, com os escravos domésticos paralisados de medo, sem saber o que aconteceria a seguir. Naquela mesma noite, o barão Inácio enviou mensageiros a Vassouras com ordens para localizar Gabriel e trazê-lo à fazenda. Capitão Baltazar Furtado, o capitão do mato de 41 anos que prestava serviços para várias fazendas da região, capturando escravos fugidos, foi contratado para garantir que Gabriel não conseguisse fugir. O cerco estava se fechando,
e todos os envolvidos no escândalo seriam forçados a enfrentar as consequências devastadoras de terem desafiado as leis imutáveis daquela sociedade brutal. Gabriel foi encontrado em menos de 24 horas. Capitão Baltazar Furtado e seus homens o localizaram no armazém de tecidos de seu pai, em pleno centro de Vassouras, preparando-se para partir em uma viagem de vendas para a Barra do Piraí. A captura foi rápida e humilhante, realizada em plena luz do dia, diante de dezenas de comerciantes e moradores, que assistiram perplexos, enquanto o jovem caixeiro viajante era arrastado pela rua principal da cidade, acusado de crime contra a honra de uma das famílias mais poderosas da região. O pai de Gabriel, um português de 63 anos chamado Manuel Tavares, tentou intervir, oferecendo dinheiro, pedindo explicações, mas foi brutalmente empurrado para o lado pelos capangas do capitão do mato. A notícia se espalhou por Vassouras como fogo em palha seca. Um homem livre, filho de comerciante respeitável, envolvido com uma escrava da fazenda Bela Vista. Os comentários variavam entre escândalo moral, curiosidade mórbida e condenações severas. Para a sociedade rígida do Vale do Café, onde as hierarquias sociais eram sagradas e intocáveis, o caso representava uma transgressão que abalava os próprios fundamentos da ordem estabelecida. Gabriel chegou à fazenda Bela Vista na tarde daquele mesmo dia, amarrado na traseira de uma carroça, como se fosse um criminoso comum. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto marcado por hematomas resultado da resistência que tentara oferecer durante a captura, e seus olhos verdes, normalmente brilhantes de vida, agora refletiam medo e desespero. Ele sabia exatamente o que o aguardava. Conhecia as histórias de homens que haviam ofendido a honra de barões e fazendeiros, e nenhuma dessas histórias terminava bem. O barão Inácio o aguardava na varanda da casa grande, ladeado por Domingos o Feitor, por 2 capatazes armados com rifles e por padre Mateus Vasconcelos, que fora convocado para testemunhar o que o barão chamava de julgamento. Dona Leonor observava da janela do 2º andar com Amélia ao seu lado, ambas curiosas para ver o homem que ousara manchar a reputação da família. Gabriel foi arrastado até a base da escadaria da varanda e forçado a ajoelhar-se na terra vermelha do terreiro. O barão desceu lentamente os degraus, cada passo ecoando como sentença de morte, no silêncio tenso que dominava a fazenda. Os escravos haviam sido convocados e forçados a se reunir no terreiro, formando um semicírculo ao redor da cena. Catarina estava entre eles, segura firmemente por Severina, que a impedia de correr até Gabriel. Suas lágrimas caíam silenciosamente enquanto observava o homem que amava sendo humilhado publicamente. O interrogatório foi brutal e direto. O barão Inácio, com voz grave carregada de autoridade e ódio contido, exigiu que Gabriel confessasse publicamente seu relacionamento com Catarina. Exigiu detalhes, datas, circunstâncias dos encontros. Cada palavra que arrancava de Gabriel era uma nova ferida na honra que o barão sentia ter sido maculada. Gabriel, mesmo sabendo do perigo mortal em que se encontrava, manteve uma dignidade surpreendente. Confirmou o relacionamento, admitiu que amava Catarina e declarou que a criança que ela carregava era dele, mas recusou-se a se arrepender ou pedir perdão por sentimentos que considerava genuínos e legítimos. Para ele, amar Catarina não era crime. Era a única coisa verdadeira e pura em um mundo construído sobre injustiça e crueldade. A resposta enfureceu ainda mais o barão. Como ousava um simples caixeiro viajante, filho de comerciante português sem título de nobreza, falar de amor envolvendo uma escrava? Como se atrevia a colocar seus sentimentos acima das leis sociais e da autoridade de um barão do império? A afronta era intolerável. Padre Mateus Vasconcelos, incrivelmente desconfortável com a situação, tentou uma intervenção conciliatória. Sugeriu que Gabriel fosse punido com multa pesada e proibido de frequentar as propriedades da região. Propôs que o caso fosse resolvido discretamente, evitando escândalo público maior. Afinal, Gabriel era homem livre, filho de comerciante estabelecido e tecnicamente não havia cometido crime formal, segundo as leis do império. Relacionamentos entre homens livres e escravas, embora moralmente condenados pela Igreja, não eram ilegais em si. Mas o barão Inácio não estava interessado em soluções legais ou eclesiásticas. Para ele, tratava-se de uma questão de honra pessoal que exigia reparação exemplar.
Ele queria que todos na região soubessem que desafiar sua autoridade e manchar sua reputação resultaria em consequências devastadoras. Queria enviar uma mensagem clara para todos os homens livres da província. As escravas da fazenda Bela Vista eram sua propriedade absoluta e qualquer tentativa de estabelecer relacionamento com elas seria tratada como roubo e afronta pessoal. A sentença proferida pelo barão foi calculadamente cruel. Gabriel seria espancado publicamente, marcado no rosto com ferro em brasa com as iniciais do barão para que todos sempre soubessem de sua transgressão, e depois banido não apenas da fazenda Bela Vista, mas de toda a região de Vassouras. Qualquer tentativa de retornar ou comunicar-se com Catarina seria punida com morte. A execução da sentença começou imediatamente. Gabriel foi amarrado a um poste no centro do terreiro, o mesmo poste usado para castigar escravos desobedientes. Domingos, o feitor, brandiu o chicote de couro cru que normalmente era usado nas costas dos escravizados. 10 chicotadas foram aplicadas enquanto Gabriel gritava de dor e Catarina desmaiava nos braços de Severina, incapaz de suportar assistir ao suplício do homem que amava. Cada estalo do chicote rasgando a pele e a carne de Gabriel ecoava pelo vale como testemunho da brutalidade daquele sistema que destruía qualquer tentativa de humanidade e amor genuíno. Depois do chicoteamento, veio a marcação. Um ferro em brasa com as iniciais IMC, Inácio Moreira de Carvalho, foi aquecido até ficar vermelho e incandescente. Gabriel, já semi-desconsciente pela dor das chicotadas, foi segurado por 2 capatazes enquanto o ferro era pressionado contra sua bochecha esquerda. O cheiro de carne queimada se espalhou pelo terreiro, enquanto Gabriel soltava um grito que parecia vir das profundezas de sua alma. A marca ficaria para sempre, um estigma visível que o identificaria pelo resto da vida como o homem que ousara desafiar um barão do império. Padre Mateus Vasconcelos, horrorizado pela violência que testemunhava, tentou protestar, citando ensinamentos cristãos sobre perdão e misericórdia, mas foi silenciado pelo olhar fulminante do barão, que deixou claro que qualquer interferência do padre resultaria no fim de sua posição privilegiada como capelão das fazendas da região. A igreja, naquele contexto, era cúmplice silenciosa do sistema escravocrata, dependendo da generosidade dos fazendeiros para sua própria sobrevivência. Gabriel foi jogado novamente na carroça, agora mais morto que vivo, e levado de volta para Vassouras com ordem expressa de que deixasse a região em 48 horas. Seu pai, Manuel Tavares, recebeu o filho destroçado e compreendeu que, permanecendo na região, estariam ambos em perigo constante. Vendeu o armazém em questão de dias, aceitando um preço muito abaixo do valor real, e partiu com Gabriel para o Rio de Janeiro, onde tentariam recomeçar longe da sombra vingativa do barão Inácio. Mas a vingança do barão estava apenas começando. Gabriel havia sido punido e banido, mas Catarina permanecia na fazenda, grávida e agora marcada como exemplo vivo de desobediência e transgressão. O destino dela seria ainda mais cruel. Dona Leonor, consumida por um ódio que mesclava inveja, preconceito e uma crueldade peculiar que a escravidão permitia às senhoras brancas, assumiu pessoalmente a responsabilidade de decidir o futuro de Catarina. Para a baronesa, a escrava havia cometido múltiplos crimes imperdoáveis. Ousara se relacionar com um homem livre, permitira que esse relacionamento ocorresse dentro da propriedade da família, envergonhara publicamente os Moreira de Carvalho e, pior de tudo, ousara falar de amor como se fosse igual a uma mulher livre. Catarina foi imediatamente removida da casa grande e levada para uma senzala isolada, longe das outras escravas. Sua alimentação foi reduzida ao mínimo necessário para mantê-la viva, e ela foi proibida de qualquer contato com os demais escravos da fazenda. A intenção era clara: isolá-la completamente, transformá-la em exemplo visível das consequências de desafiar a ordem estabelecida. Dr. Cláudio Ribeiro foi instruído a monitorar a gravidez, mas apenas para garantir que a criança nascesse viva. Afinal, mesmo sendo fruto de um relacionamento proibido, a criança ainda seria propriedade do barão, um ativo econômico que poderia ser vendido ou utilizado como mão de obra futura. A frieza calculista do sistema escravocrata tratava até mesmo bebês ainda não nascidos como mercadorias.
Durante outubro e novembro de 1859, Catarina viveu em uma existência fantasmagórica, presa em uma cela solitária da senzala isolada, sem comunicação com o mundo exterior, alimentando-se mal e sofrendo com a ausência total de notícias sobre Gabriel. Ela não sabia se ele estava vivo ou morto, se havia sobrevivido aos ferimentos, se conseguira deixar a região. A incerteza era uma tortura adicional, tão dolorosa quanto o isolamento físico. Severina, arriscando punição severa, conseguiu visitá-la 2 vezes durante esse período, levando pequenas porções extras de comida e notícias fragmentadas. Foi através da velha escrava que Catarina soube que Gabriel havia deixado vassouras com o pai, que a marca em seu rosto seria permanente e que o barão havia espalhado avisos por toda a região proibindo qualquer ajuda ou comunicação com o caixeiro viajante banido. As notícias, embora dolorosas, ao menos confirmavam que Gabriel estava vivo, o que dava a Catarina uma pequena razão para continuar resistindo. Ifigênia, a amiga que dividira o quarto com Catarina e ajudara a guardar o segredo, também sofreu consequências. Foi rebaixada das funções domésticas e enviada para trabalhar nas lavouras de café, onde o trabalho era brutalmente extenuante. A punição servia como aviso para todos os outros escravos. Ajudar a esconder transgressões resultaria em sofrimento. O sistema se mantinha através do medo e da ameaça constante de violência. Em dezembro, com a gravidez já avançada e o parto previsto para janeiro, o barão Inácio convocou uma reunião com Dona Leonor, Dr. Cláudio Ribeiro e Padre Mateus Vasconcelos para decidir o destino final de Catarina e da criança que estava prestes a nascer. A reunião ocorreu na biblioteca da Casa Grande, um ambiente com paredes forradas de livros que o barão nunca lera, móveis de jacarandá importados da Europa e um clima de decisões sendo tomadas sobre vidas humanas como se fossem negócios comerciais. Dona Leonor propôs que assim que a criança nascesse, fosse imediatamente separada de Catarina e vendida para alguma fazenda distante, de preferência em outra província. Argumentou que manter mãe e filho juntos seria permitir que o fruto da transgressão fosse constantemente lembrado, perpetuando a vergonha familiar. Propôs também que Catarina fosse vendida após o parto, removendo-a completamente da fazenda Bela Vista e apagando fisicamente qualquer vestígio do escândalo. Dr. Cláudio Ribeiro, com sua pragmática visão médica, alertou que separar mãe e bebê recém-nascido poderia resultar na morte da criança, que dependeria da amamentação nos primeiros meses de vida. Sugeriu que aguardassem pelo menos 6 meses antes de realizar a separação, garantindo a sobrevivência do ativo econômico que a criança representava. Padre Mateus Vasconcelos, dividido entre sua consciência cristã e sua dependência econômica dos fazendeiros, fez uma tentativa tímida de defender alguma compaixão. Citou passagens bíblicas sobre misericórdia, lembrou que separar mãe e filho era considerado pecado mesmo pela igreja que sancionava a escravidão, e sugeriu que talvez a punição já aplicada fosse suficiente. Mas suas palavras soaram fracas, mesmo aos seus próprios ouvidos, e ele percebeu que não tinha autoridade real naquela sala, onde o poder temporal do barão superava qualquer consideração espiritual. O barão Inácio, ouvindo as propostas, tomou uma decisão que surpreendeu a todos pela sua crueldade calculada. Ordenou que Catarina fosse mantida viva apenas até o parto. Depois que a criança nascesse e fosse garantida sua sobrevivência através dos cuidados de outra escrava que servisse como ama de leite, Catarina seria eliminada. A palavra usada foi exatamente essa, eliminada, como se falasse de um animal doente ou uma ferramenta quebrada que precisava ser descartada. A justificativa apresentada pelo barão revelava a profundidade de sua crueldade. Ele argumentou que vender Catarina seria arriscado, pois ela poderia contar a história do escândalo para seus novos senhores, espalhando a vergonha da família Moreira de Carvalho por outras regiões. Mantê-la na fazenda seria ter um lembrete constante da afronta sofrida. A única solução que garantiria o silêncio definitivo e a proteção da honra familiar seria sua morte. Dona Leonor concordou imediatamente, sua expressão revelando uma satisfação perturbadora com a sentença de morte. Doutor Cláudio Ribeiro permaneceu em silêncio. Sua cumplicidade tácita
mostrando como até profissionais que deveriam preservar vidas eram corrompidos pelo sistema escravocrata. Padre Mateus Vasconcelos baixou os olhos, incapaz de protestar, mas também incapaz de aprovar abertamente. Sua covardia moral completamente exposta. A decisão sobre o método de execução foi igualmente cruel. O barão queria que o desaparecimento de Catarina não levantasse perguntas ou investigações. Mortes de escravos não eram incomuns e raramente investigadas, mas uma morte súbita e violenta poderia gerar comentários indesejados. Ele ordenou que, após o parto, quando Catarina estivesse recuperada o suficiente para caminhar, ela seria levada ao poço abandonado nos fundos da propriedade e jogada viva nas profundezas. O poço, uma estrutura cilíndrica de pedras encaixadas com 21 metros de profundidade, havia sido construído décadas antes para servir a senzala, mas fora abandonado após a construção de um novo sistema de água. Sua profundidade e isolamento o tornavam perfeito para fazer desaparecer qualquer evidência. A morte seria atribuída à fuga, e qualquer escravo que questionasse seria ameaçado com o mesmo destino. A notícia da sentença não foi comunicada a Catarina, mas Severina, que tinha ouvidos em toda parte da fazenda através da rede de comunicação silenciosa que os escravos mantinham, descobriu os planos horríveis. A velha escrava enfrentou um dilema moral devastador. Deveria contar a Catarina sobre seu destino, permitindo que ela ao menos se preparasse mentalmente para a morte? Ou deveria poupar a jovem grávida do terror de saber que estava vivendo seus últimos meses de vida? Severina decidiu contar. Durante uma visita noturna arriscada à senzala isolada, onde Catarina estava presa, sussurrou os detalhes completos do plano do barão. A reação de Catarina foi de choque inicial, seguido de uma calma estranha e assustadora. Ela colocou as mãos sobre o ventre inchado, sentindo os movimentos da criança que crescia dentro dela, e fez uma declaração que assombraria Severina pelo resto de sua vida. Catarina disse que se fosse jogada viva naquele poço, seus gritos ecoariam para sempre naquele lugar. Disse que sua voz jamais se calaria, que atormentaria os assassinos e todos que permitiram aquela injustiça até o fim dos tempos. Disse que a fazenda carregaria para sempre a marca de seu sofrimento e que nenhuma paz seria encontrada enquanto sua morte não fosse lembrada. As palavras saíram com uma intensidade que parecia sobrenatural, como se Catarina estivesse fazendo não apenas uma declaração, mas um juramento místico, uma maldição que transcendia a própria morte. Pause por um momento e reflita. Estamos falando de uma mulher grávida sendo condenada à morte apenas por amar e ser amada. A escravidão não destruía apenas corpos através do trabalho forçado, destruía almas através da negação completa de humanidade, amor e dignidade. Se você está sentindo revolta com esta história, deixe seu like. É exatamente essa reflexão que precisamos fazer sobre nosso passado. Comente se você acredita que lugares podem realmente carregar as marcas de tragédias passadas, se acredita que certas injustiças criam ecos que atravessam o tempo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam histórias que precisam ser lembradas, não esquecidas. O parto de Catarina aconteceu na madrugada gelada de 12 de janeiro de 1860. As dores começaram durante a noite anterior, contrações intensas que a dobravam em agonia dentro da senzala isolada, onde permanecia prisioneira há meses. Severina, que mantinha vigilância discreta sobre a jovem, percebeu imediatamente que o trabalho de parto havia começado e alertou Domingos, o feitor, que por sua vez acordou o Dr. Cláudio Ribeiro. O médico chegou sonolento e irritado por ter sido despertado no meio da noite, mas cumpriu seu dever de garantir que o parto transcorresse sem complicações que pudessem resultar na perda da valiosa propriedade que estava nascendo. O nascimento foi difícil e prolongado. Catarina, enfraquecida pelos meses de malnutrição e isolamento, lutava com cada contração como se estivesse lutando pela própria vida, o que de certa forma era verdade. Ela sabia, através da revelação de Severina, que aquele parto marcava o início de sua contagem regressiva final. Assim que a criança pudesse sobreviver sem ela, sua sentença de morte seria executada. Por volta das 4 da manhã, quando a escuridão da noite começava a ser perfurada pelos primeiros tons acinzentados do amanhecer, nasceu uma menina, pequena,
mas saudável, com pele morena clara que refletia sua ancestralidade mista, olhos bem fechados e punhos minúsculos cerrados como se já chegasse ao mundo preparada para lutar. O primeiro choro da bebê ecoou pela senzala, um som que deveria representar alegria e esperança, mas que para Catarina significava a aproximação inexorável de seu fim. Dr. Cláudio Ribeiro examinou a recém-nascida, declarou-a saudável e robusta e ordenou que fosse levada imediatamente para outra senzala onde Mariana, uma escrava que havia dado à luz 3 semanas antes e tinha leite abundante, serviria como ama de leite. A separação foi imediata e brutal. Catarina mal teve tempo de segurar a filha, de olhar em seus olhos ainda inchados, de sentir o peso do pequeno corpo contra seu peito. Em questão de minutos, a criança foi arrancada de seus braços e levada embora, seu choro se afastando pela escuridão, enquanto Catarina soltava gritos desesperados de uma mãe sendo separada de seu bebê. Aqueles gritos acordaram toda a senzala principal, ecoando pela propriedade como prenúncio da tragédia maior que estava por vir. Nos dias seguintes, Catarina existia em um estado de trauma profundo. Seu corpo se recuperava lentamente do parto, mas sua mente parecia ter se fragmentado. Ela passava horas inteiras em silêncio absoluto, olhar fixo no vazio, mãos posicionadas sobre o ventre agora vazio, como se ainda pudesse sentir a presença da filha que fora roubada. Outras vezes, irrompia em choros convulsivos que duravam horas, chamando pelo nome que havia escolhido secretamente para a bebê, Maria, em homenagem à mãe que perdera na infância. Severina conseguiu visitá-la 3 vezes durante aquelas 2 semanas após o parto, trazendo notícias sobre a bebê. A menina estava saudável, aceitando bem o leite de Mariana, ganhando peso adequadamente. As notícias traziam a Catarina um consolo amargo, pois confirmavam que sua filha sobreviveria, mas também significavam que sua própria execução estava se aproximando rapidamente. Dr. Cláudio Ribeiro fez sua última visita médica a Catarina no dia 26 de janeiro. Examinou-a brevemente e constatou que sua recuperação física estava completa e comunicou suas conclusões ao barão Inácio. A sentença poderia ser executada. Foi estabelecido que a execução ocorreria na noite de 29 de janeiro de 1860, uma quinta-feira sem lua, quando a escuridão facilitaria a operação e diminuiria as chances de testemunhas indesejadas. Domingos, o feitor, foi encarregado de executar a ordem, auxiliado por 2 capatazes de confiança absoluta que haviam jurado silêncio sob ameaça de morte. O barão deixou claro que qualquer vazamento de informação sobre o que aconteceria resultaria no mesmo destino para quem falasse. Catarina sabia que aquele dia havia chegado quando, ao entardecer de 29 de janeiro, Domingos entrou na senzala isolada acompanhado dos 2 capatazes. Não foram ditas palavras desnecessárias. Ela foi ordenada a se levantar e caminhar. Seus pulsos foram amarrados à frente com cordas ásperas de sisal, e ela foi conduzida para fora da senzala pela primeira vez em meses. O ar fresco da noite atingiu seu rosto como uma lembrança cruel de liberdades simples que logo perderiam todo o significado. A caminhada até o poço abandonado nos fundos da propriedade levou cerca de 15 minutos. O caminho atravessava uma área de mata secundária, longe das senzalas principais e da casa grande, um lugar esquecido da fazenda onde ninguém tinha razão para estar. O poço se erguia como uma boca circular de pedras musgosas, sua abertura de aproximadamente 1,20 m de diâmetro, cercada por vegetação que crescera selvagem nos anos de abandono. A estrutura tinha sido construída décadas antes, por escravos que haviam morrido há muito tempo, suas mãos empilhando pedra sobre pedra até criar um cilindro profundo que penetrava 21 metros na terra vermelha do Vale do Café. Quando Catarina viu o poço, qualquer dúvida sobre seu destino foi eliminada. Suas pernas fraquejaram e ela quase desabou, mas os capatazes a seguraram brutalmente pelos braços, forçando-a a continuar andando até a borda da abertura circular. Foi naquele momento, encarando o abismo escuro que a engolfaria em instantes, que Catarina recuperou sua voz. As palavras que saíram de sua boca não eram súplicas ou pedidos de clemência. Eram acusações e maldições proferidas com uma intensidade
que fez até os capatazes endurecidos recuarem instintivamente. Ela amaldiçoou o barão Inácio e toda a sua descendência, declarando que nenhum membro da família Moreira de Carvalho conheceria paz enquanto sua morte injusta permanecesse impune. Amaldiçoou Dona Leonor, prevendo que a baronesa viveria o suficiente para ver sua própria filha sofrer tragédia semelhante. Amaldiçoou a fazenda Bela Vista, declarando que a terra ficaria estéril e os cafezais morreriam, que a propriedade nunca mais prosperaria como antes. E fez o juramento que se tornaria a lenda mais assustadora da região. Declarou que seus gritos ecoariam daquele poço para sempre, que sua voz jamais seria silenciada pela morte, que todos que visitassem aquele lugar ouviriam seu sofrimento atravessando o tempo. Domingos, nervoso e querendo terminar rapidamente a tarefa horrível, ordenou aos capatazes que a empurrassem. Catarina foi levantada pelos braços e pernas, seu corpo balançado 1, 2, 3 vezes para ganhar impulso. No terceiro balanço, foi arremessada sobre a abertura circular do poço. O que aconteceu nos segundos seguintes foi documentado de formas ligeiramente diferentes pelos 3 homens que executaram a ordem, mas todos concordam em elementos essenciais que transformaram aquela execução em lenda aterrorizante. Catarina não caiu em silêncio. Seus gritos começaram no instante em que seu corpo cruzou a abertura do poço e continuaram durante toda a queda de 21 metros. Mas não eram apenas gritos de terror ou dor. Eram palavras articuladas, maldições pronunciadas com clareza sobrenatural que ecoavam pelas paredes de pedra do poço, amplificadas e distorcidas pela acústica peculiar da estrutura cilíndrica. Os 3 homens ouviram Catarina gritar o nome de Gabriel repetidamente, intercalado com gritos pelo nome de sua filha Maria e por invocações a santos e entidades que nenhum deles conseguiu identificar completamente. O som da queda terminou com um impacto surdo e terrível, o som de um corpo humano se chocando contra pedras e água parada no fundo do poço. Deveria ter sido seguido por silêncio, mas não foi. Os gritos continuaram, mais fracos, certamente, distorcidos pela distância e pelo eco, mas inequivocamente presentes. Catarina não havia morrido instantaneamente com o impacto. Sobrevivera à queda, gravemente ferida certamente, provavelmente com ossos quebrados e hemorragias internas, mas ainda consciente e ainda capaz de gritar, e gritou durante horas. Domingos e os 2 capatazes permaneceram paralisados à beira do poço durante os primeiros minutos, chocados pela realização de que a mulher estava viva lá embaixo, agonizando lentamente na escuridão e na água fétida do fundo. O feitor considerou brevemente descer para terminar o trabalho, mas a profundidade do poço e a ausência de cordas adequadas tornavam a descida impossível sem preparação. Além disso, nenhum dos 3 homens tinha coragem de descer aquele buraco escuro de onde vinham gritos cada vez mais desesperados. A decisão foi deixá-la morrer de seus ferimentos, de frio, de fome ou afogamento na água rasa do fundo. Cobriram a abertura do poço com tábuas pesadas e galhos, mais para abafar os gritos que continuavam subindo das profundezas do que para esconder a estrutura, e retornaram apressadamente para a área principal da fazenda, jurando uns aos outros que nunca falariam sobre o que haviam presenciado. Mas os gritos não pararam quando eles se afastaram. Continuaram pela noite inteira, audíveis a uma distância surpreendente devido à acústica peculiar do poço e ao silêncio da madrugada rural. Vários escravos das senzalas mais distantes ouviram sons estranhos vindos da direção da mata, descritos como choros e lamentos que pareciam femininos, mas distorcidos de forma não totalmente humana. Severina, deitada em sua cama na senzala principal, reconheceu imediatamente a voz de Catarina, mesmo distorcida pela distância e pelo eco. A velha escrava rezou a noite inteira, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, sabendo exatamente o que estava acontecendo, mas completamente impotente para intervir. Ifigênia, trabalhando nas lavouras distantes, não ouviu nada naquela noite, mas nos dias seguintes percebeu mudanças sutis no comportamento de outros escravos, sussurros interrompidos quando ela se aproximava, olhares significativos trocados quando alguém mencionava Catarina. Os gritos continuaram por 3 dias e 3 noites. Este detalhe,
Verificado por múltiplas testemunhas ao longo dos anos em entrevistas e depoimentos coletados por pesquisadores, é um dos aspectos mais perturbadores de toda a história. Catarina sobreviveu por 72 horas no fundo daquele poço, ferida, sem alimento, bebendo apenas a água contaminada que a cercava e continuando a gritar intermitentemente durante todo esse período. A resistência extraordinária de seu corpo, mesmo gravemente ferido, e a força de sua voz, mesmo após dias de sofrimento, foram interpretadas por muitos como evidência de que forças sobrenaturais estavam envolvidas, que sua maldição havia transcendido os limites do natural desde o momento de sua queda. Na manhã do quarto dia, 1º de fevereiro de 1860, os gritos finalmente cessaram. Um silêncio pesado e ominoso desceu sobre a área do poço, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Domingos foi verificar, aproximando-se cautelosamente da estrutura ainda parcialmente coberta por tábuas e galhos. Não ouviu nenhum som vindo das profundezas. Catarina havia finalmente sucumbido aos ferimentos, à exposição e à desidratação. Sua agonia de 3 dias havia terminado. O barão Inácio foi informado da morte e ordenou que o poço fosse permanentemente selado. Grandes pedras foram roladas sobre a abertura, terra foi jogada por cima e ordens estritas foram dadas para que ninguém se aproximasse daquela área da fazenda. Oficialmente, Catarina havia fugido durante a noite e desaparecido na mata, presumivelmente morrendo de fome ou devorada por animais selvagens. Sua filha Maria permaneceu na fazenda, crescendo sem nunca saber a verdade sobre sua mãe, sendo criada por Mariana e eventualmente vendida para outra propriedade quando tinha apenas 4 anos. Mas a morte de Catarina não trouxe o silêncio que o barão esperava. Apenas 2 semanas após o selamento do poço, os primeiros relatos de fenômenos estranhos começaram a surgir. Escravos que trabalhavam nas áreas mais distantes da fazenda reportavam ouvir gritos femininos vindos da direção da mata onde o poço estava localizado. Os sons eram descritos como terrivelmente semelhantes aos gritos de uma mulher em agonia, mas com uma qualidade estranha e desencarnada, como se viessem de muito longe ou de muito fundo. Inicialmente, o barão atribuiu os relatos à superstição e nervosismo dos escravos, punindo severamente qualquer um que espalhasse histórias fantasiosas. Mas quando membros de sua própria família começaram a reportar sons estranhos, ele não pôde mais ignorar o fenômeno. Dona Leonor, durante uma caminhada pelos jardins em março de 1860, ouviu distintamente o que descreveu como lamentos de mulher vindos da mata. Amélia, a filha de 17 anos, acordou várias noites seguidas, jurando ter ouvido gritos que pareciam vir das profundezas da terra. Os visitantes da fazenda começaram a fazer perguntas desconfortáveis sobre os sons estranhos que ocasionalmente ecoavam pela propriedade. A situação piorou dramaticamente em maio de 1860, quando um fenômeno ainda mais perturbador começou a ocorrer. Durante noites de lua nova, quando a escuridão era mais completa, os gritos do poço se intensificavam a ponto de serem claramente audíveis da casa grande e das senzalas principais. Não eram apenas sons vagos ou ambíguos que poderiam ser atribuídos ao vento ou a animais. Eram gritos inequivocamente humanos, femininos, carregados de sofrimento e desespero, frequentemente acompanhados do que testemunhas juravam ser palavras articuladas, embora ninguém conseguisse entender completamente o que estava sendo dito. Padre Mateus Vasconcelos foi convocado para realizar um exorcismo ou benzimento da área. O religioso, extremamente relutante, mas incapaz de recusar a ordem do barão, visitou o local do poço selado em junho de 1860, acompanhado por acólitos e portando água benta, crucifixos e textos litúrgicos. A cerimônia foi perturbada por sons que o próprio padre descreveu posteriormente como os mais aterrorizantes que ouvira em sua vida. Enquanto rezava e aspergia água benta sobre a área selada, gritos começaram a emanar claramente do solo sob seus pés, como se alguém enterrado vivo estivesse respondendo diretamente às orações. O padre interrompeu a cerimônia e fugiu do local, recusando-se a retornar. Em conversas privadas com outros membros do clero, Padre Mateus confessou acreditar que a área estava genuinamente amaldiçoada, que a injustiça cometida contra Catarina havia criado uma ferida espiritual
que não podia ser curada por bênçãos convencionais. Os negócios da Fazenda Bela Vista começaram a declinar misteriosamente a partir de 1860. A safra de café daquele ano foi decepcionante, com muitas plantas desenvolvendo pragas inexplicáveis. A safra de 1861 foi ainda pior, com uma seca anormal afetando especificamente a propriedade, enquanto fazendas vizinhas mantinham produtividade normal. Escravos começaram a fugir com frequência incomum, muitos deixando bilhetes rudimentares, explicando que não podiam mais suportar os gritos noturnos que impediam o sono. O barão Inácio, homem pragmático que sempre desprezara superstições, começou a demonstrar sinais de instabilidade mental. Desenvolveu insônia crônica, frequentemente acordando no meio da noite, jurando ouvir seu nome sendo chamado por uma voz feminina. Seu temperamento, já explosivo antes, tornou-se completamente imprevisível, alternando entre fúrias violentas e períodos de silêncio melancólico. Dona Leonor também não ficou imune. Desenvolveu uma obsessão mórbida com a morte, passando horas nos cemitérios locais, fazendo doações excessivas para a igreja, na esperança de obter proteção espiritual. Amélia, a filha única do casal, sofreu a tragédia que Catarina havia previsto em suas maldições finais. Em 1862, aos 19 anos, no auge dos preparativos para seu casamento com o Visconde de São Paulo, ela foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, a morte foi atribuída à febre súbita, mas rumores sussurrados falavam de suicídio por envenenamento, de uma jovem que não suportava mais os pesadelos recorrentes com uma mulher ensanguentada pedindo ajuda do fundo de um poço. A morte de Amélia destruiu completamente o barão Inácio. Ele morreu em 1864, apenas 4 anos após a morte de Catarina, oficialmente de apoplexia, mas todos que o conheciam sabiam que fora destruído pelo remorso e pelo terror. Dona Leonor sobreviveu até 1868, vivendo reclusa na Casa Grande, sendo cuidada por escravas que não conseguiam evitar o horror nos olhos ao servir uma senhora que falava sozinha, frequentemente respondendo a vozes que apenas ela ouvia. A Fazenda Bela Vista foi vendida em 1869 por uma fração de seu valor original. Os novos proprietários tentaram revitalizar a produção, mas enfrentaram os mesmos problemas inexplicáveis: pragas, secas localizadas, trabalhadores que fugiam ou se recusavam a permanecer na propriedade. A fazenda mudou de mãos 7 vezes entre 1869 e 1920, cada novo proprietário eventualmente desistindo e vendendo com prejuízo. A área onde o poço havia sido selado desenvolveu uma reputação local como lugar amaldiçoado. Moradores da região de Vassouras passaram a evitar aquela parte da propriedade, e histórias sobre a escrava assassinada, cujos gritos jamais se calaram, tornaram-se parte do folclore regional. Em 1923, durante obras de renovação da propriedade por um novo proprietário que não conhecia a história, trabalhadores escavando a área descobriram o poço selado. Ao removerem as pedras e a terra que cobriam a abertura, encontraram nas profundezas os restos mortais de Catarina. O esqueleto estava posicionado de forma que sugeria que ela sobrevivera à queda inicial, arrastando-se pela água rasa do fundo antes de finalmente sucumbir. Os ossos mostravam múltiplas fraturas curadas parcialmente, confirmando que ela vivera dias após a queda. Amarrado aos ossos do pulso, parcialmente preservado pelo ambiente úmido do poço, encontraram fragmentos da corda de sisal que amarrara suas mãos. Os trabalhadores, perturbados pela descoberta e pelos sons inexplicáveis que começaram a ocorrer assim que a abertura do poço foi exposta, recusaram-se a continuar o trabalho. O proprietário ordenou que os restos fossem removidos e enterrados adequadamente no cemitério local, esperando que isso trouxesse paz. Mas os gritos continuaram. A descoberta do corpo e seu enterro formal em solo consagrado não silenciaram os fenômenos paranormais. Se alguma coisa, eles se intensificaram. Relatos de gritos vindos da área do poço selado continuaram através das décadas de 1930, 1940 e 1950. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a fazenda foi temporariamente usada como base de treinamento militar, soldados reportaram sons inexplicáveis
que perturbavam os exercícios noturnos. Nos anos 1960 e 1970, com o crescimento do interesse em fenômenos paranormais, a Fazenda Bela Vista atraiu a atenção de pesquisadores e curiosos. Várias investigações foram conduzidas, algumas por grupos universitários, outras por entusiastas do sobrenatural. Equipamentos de gravação instalados próximos ao antigo poço capturaram sons anômalos que analistas não conseguiram explicar através de causas naturais. Em 1978, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro conduziu um estudo detalhado do local, entrevistando moradores antigos da região que forneceram versões consistentes da história de Catarina. O relatório final, embora cauteloso em suas conclusões, admitia que os fenômenos acústicos do local eram genuinamente inexplicáveis através de conhecimento científico convencional. A fazenda foi finalmente abandonada em 1985, tornando-se propriedade em ruínas que atraía aventureiros, caçadores de fantasmas e historiadores interessados na tragédia do século XIX. O casarão principal, outrora símbolo de riqueza e poder, deteriorou-se em uma concha vazia com telhado desabado e paredes cobertas por vegetação invasora. As senzalas colapsaram em pilhas de tijolos e madeira podre, mas o poço permaneceu, sua estrutura de pedra resistindo ao tempo e ao abandono, e os gritos continuaram. Em 2003, a área foi declarada Patrimônio Histórico pela Prefeitura de Vassouras, não pela arquitetura em ruínas, mas pela importância de preservar a memória da tragédia que ocorrera ali. Uma placa foi instalada contando a história básica de Catarina, identificando-a finalmente pelo nome depois de mais de um século de anonimato. A placa reconhece oficialmente que uma escrava grávida foi assassinada naquele local em 1860, vítima de um sistema brutal que negava a humanidade básica a milhões de pessoas. Visitantes modernos da Fazenda Bela Vista reportam experiências perturbadoras. Muitos descrevem uma sensação de opressão e tristeza ao se aproximarem da área do poço. Gravações realizadas por visitantes com smartphones e equipamento moderno continuam capturando sons anômalos, frequentemente descritos como choros ou lamentos femininos. Em 2015, um documentário produzido por uma rede de televisão brasileira sobre locais assombrados visitou a fazenda. A equipe de filmagem, inicialmente cética, capturou em vídeo o que parecem ser gritos vindos da direção do poço durante uma gravação noturna. O áudio foi analisado por especialistas que não conseguiram identificar uma fonte natural para os sons. Uma investigação paranormal realizada em 2018 por um grupo especializado utilizou equipamento sofisticado de detecção de áudio e vídeo. Durante 3 noites de investigação, o grupo capturou múltiplos eventos anômalos, flutuações de temperatura concentradas especificamente ao redor do poço, picos de atividade eletromagnética sem fonte identificável e gravações de áudio contendo o que analistas descreveram como possíveis vocalizações femininas de origem indeterminada. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando o local estava deserto devido a restrições de movimentação, moradores de propriedades vizinhas reportaram que os gritos noturnos haviam se intensificado, como se a ausência de visitantes humanos permitisse que o fenômeno se manifestasse mais livremente. Algumas testemunhas juraram que durante noites particularmente silenciosas podiam distinguir palavras nos gritos. Gabriel, Maria e injustiça foram termos reportados repetidamente. A história de Catarina transcendeu seu contexto local e tornou-se símbolo das injustiças inenarráveis da escravidão brasileira. Sua recusa em silenciar-se, mesmo na morte, representa a voz de milhões de escravizados cujas histórias nunca foram contadas, cujos sofrimentos nunca foram reconhecidos, cujas mortes nunca foram choradas adequadamente. Os gritos que ecoam do poço da Fazenda Bela Vista até os dias de hoje são mais que um fenômeno paranormal ou uma lenda urbana assustadora. São um lembrete persistente de que certas injustiças são tão profundas que atravessam o tempo, que certas feridas são tão graves que nunca cicatrizam completamente, que certas vozes se recusam a ser silenciadas, não importa quantas gerações passem. A maldição que Catarina pronunciou no momento de sua morte não foi um feitiço sobrenatural, mas uma verdade fundamental.
O sofrimento que causamos a outros não desaparece simplesmente porque escolhemos esquecer. Permanece na terra que testemunhou, nos lugares onde ocorreu, e na memória coletiva de uma nação que ainda está aprendendo a confrontar seu passado brutal. Em 2025, mais de 165 anos após a morte de Catarina, os gritos ainda são ouvidos. Visitantes modernos, munidos de tecnologia que ela jamais poderia imaginar, continuam documentando fenômenos que desafiam explicação. Céticos atribuem os sons a vento atravessando a estrutura peculiar do poço, a animais noturnos, ou a psicologia sugestiva de pessoas que conhecem a história trágica antes de visitar o local. Mas aqueles que ouviram os gritos pessoalmente, aqueles que sentiram o frio inexplicável que envolve a área mesmo em dias quentes, aqueles que experimentaram a sensação esmagadora de tristeza e injustiça que permeia o lugar, geralmente saem com uma convicção diferente. Saem-se acreditando que alguns ecos são reais demais para serem apenas lenda. Gabriel, o caixeiro viajante que amou Catarina e pagou um preço terrível por esse amor, sobreviveu até 1891, morrendo aos 59 anos no Rio de Janeiro. Nunca se casou, nunca teve outros filhos e, segundo relatos de conhecidos, nunca se recuperou completamente dos eventos de 1859. Carregava até sua morte a cicatriz queimada no rosto, marca permanente de sua transgressão, e frequentemente era visto falando sozinho, como se conversasse com alguém que apenas ele podia ver. Em seu testamento, deixou uma carta selada que foi aberta apenas após sua morte, na qual confessava seu amor eterno por Catarina e pedia perdão por não ter conseguido salvá-la. Maria, a filha que Catarina carregara e pela qual morrera, viveu até 1923, nunca conhecendo a verdade completa sobre sua mãe. Foi vendida e revendida várias vezes durante sua infância, trabalhando em diferentes fazendas do Vale do Café. Foi finalmente libertada pela Lei Áurea em 1888, quando tinha 28 anos. Casou-se com um homem livre, teve 6 filhos e viveu uma vida relativamente longa para os padrões da época. Mas, segundo seus descendentes, que ainda vivem na região de Vassouras, ela tinha pesadelos recorrentes sobre afogamento e espaços confinados e desenvolveu uma fobia inexplicável de poços e cisternas. Em seus últimos anos de vida, quando a demência começou a afetar sua memória, ela frequentemente chamava por mãe e falava sobre uma mulher que visitava seus sonhos pedindo para ser lembrada. Os descendentes de Catarina através de Maria, espalhados hoje pelo Rio de Janeiro e São Paulo, carregam em suas veias o sangue de uma mulher que se recusou a ser esquecida. Alguns visitaram a Fazenda Bela Vista em peregrinações emocionais, levando flores para o local onde sua ancestral morreu, prestando respeitos que foram negados por mais de um século. Esses descendentes mantêm viva a memória de Catarina não apenas como vítima, mas como símbolo de resistência, como mulher que amou apesar das proibições, que manteve sua dignidade até o fim e cuja voz transcendeu até mesmo a morte. A Fazenda Bela Vista hoje serve como local de educação sobre o período escravocrata brasileiro. Grupos escolares visitam as ruínas para aprender sobre história, que os livros didáticos frequentemente sanitizam ou simplificam. Os guias contam a história de Catarina com respeito e gravidade, explicando não apenas os eventos trágicos, mas o contexto social que os tornou possíveis. Explicam como a escravidão não foi apenas um sistema econômico, mas uma estrutura de desumanização completa que negava amor, família, dignidade e vida a milhões de pessoas. Esta história perturbadora nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis sobre o passado brasileiro. O sistema escravocrata não acabou com a abolição em 1888. Suas consequências reverberam até hoje em desigualdades raciais, traumas intergeracionais e injustiças sociais que ainda precisam ser adequadamente confrontadas e reparadas. Os gritos de Catarina não são apenas dela, são os gritos de todos os escravizados cujas vozes foram silenciadas, cujas histórias foram apagadas, cujas mortes foram esquecidas. Se você está acompanhando esta história e sentindo o peso emocional do que aconteceu com Catarina, deixe seu comentário compartilhando suas reflexões. Conte de onde você está nos assistindo e se já conhecia histórias sobre a escravidão brasileira tão detalhadas e pessoais.
O canal Os Segredos Esquecidos existe para trazer essas narrativas necessárias à luz, para garantir que histórias como a de Catarina não sejam perdidas na obscuridade do tempo. Nosso trabalho envolve pesquisa extensiva em arquivos históricos, visitas a locais onde essas tragédias ocorreram e entrevistas com descendentes e estudiosos. Seu apoio através de likes, inscrições e compartilhamentos é fundamental para continuarmos revelando as verdades ocultas do passado brasileiro. Comente se você acredita que lugares podem realmente carregar memórias de eventos traumáticos. Se acredita que injustiças profundas deixam marcas que transcendem o tempo. Comente também o que você aprendeu com esta história e como ela mudou ou aprofundou sua compreensão sobre o período escravocrata brasileiro. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Catarina, para que seu nome e seu sofrimento não sejam esquecidos. Lembrem-se, conhecer nossa história, especialmente suas partes mais sombrias e dolorosas, é o primeiro passo para construir um futuro mais justo. Os gritos de Catarina continuarão ecoando do poço da Fazenda Bela Vista, enquanto houver pessoas dispostas a ouvir, a lembrar e a aprender com o passado. Sua voz se recusa a ser silenciada, e talvez esse seja o maior tributo à sua humanidade, coragem e dignidade inquebráveis.